Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai falar do universo Injustice. Temos um vídeo muito especial porque eu separei aqui todas as mortes que aconteceram nesse universo, seja nos jogos ou seja nas HQs. E é uma lista que tem mais de 100 mortes. Então sem perder mais tempo, né, vamos começar o vídeo. E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário, porque isso ajuda demais. Esse vídeo deu muito trabalho, então desde já eu agradeço demais. Vamos começar a lista. Número 1, Jimmy Olsen. O primeiro a morrer no universo Injustice é o Jimmy quando ele é atingido pelo Coringa. A câmera dele é destruída junto e vemos a Lois chocada com a morte dele e também o Superman encontrando seu corpo logo depois. Número 2, Espantalho. Quando o Batman tenta encontrar a Lois Lane no início das HQs, ele encontra uma pessoa com a máscara do espantalho, na qual ele deduz ser o Dr. Jonathan Crane. E ele foi morto enganado pelo próprio Coringa. Número 3, Lois Lane e filho do Superman. E essa daqui é a morte clássica do Injustice, quando o Superman, sem querer, acaba matando a Lois Lane, que estava grávida de seu filho. Ele estava sob o efeito da substância do gás do medo do espantalho, e isso faz com que ele veja o Doomsday. No final, ele leva a Lois Lane até o espaço, onde ela acaba morrendo lá. Número 4, milhões de pessoas em Metrópolis. Essa daqui eu não deveria considerar, mas como é uma cidade inteira e destruída pelo Coringa, na qual tinha personagens muito importantes do Superman dentro dela, eu acho que precisa ser contado. Quando a Lois Lane morre no espaço, uma bomba explode em Metrópolis e praticamente oblitera toda a cidade. E assim acabam morrendo Perry White e outros personagens importantes do Superman. Número 5, Coringa. O palhaço do crime é morto pelo Superman após a morte da Lois Lane. Número 6, Solomon Grundy. Durante um ataque ao Asilo Arkham, o Solomon Grundy luta contra o Robin e a Liga da Justiça. O Superman, cansado de ser bonzinho, simplesmente decide atravessar o Solomon Grundy no meio, o matando na hora. Mas como é o Solomon Grundy, ele volta à vida logo depois para ser morto pelo Batman novamente e voltando à vida também. Número 7, Asa Noturna. Nessa mesma confusão no Asilo Arkham, o Damian e o Asa Noturna acabam discutindo. O Damian, irritado, joga um dos bastões dele no Dick Grayson. Ele pensa que o Asa Noturna vai desviar, mas acaba acertando em cheio a cabeça dele. E assim o Dick Grayson acaba tropeçando e cai de cabeça numa das pedras do chão. Ele morre na hora pela forma da queda. E o Damian fica devastado pelo seu erro. E o Batman continuaria culpando o Damian pela morte de seu filho. Número 8, Jesse Quick. Quando o Lex Luthor aparece vivo nos escombros de Metrópolis, o Batman explica como que ele conseguiu sobreviver à bomba. Ele tinha uma velocista paga por ele, chamada de Jesse Quick, que o ajudou a ir até um bunker. Ela conseguiu salvar o Lex Luthor, mas acabou morrendo na bomba nessas duas imagens bem fortes. Número 9, Parademônios. Quando acontece uma invasão do Kalibak à Terra, o Superman é cercado por parademônios. O herói percebe que o resto da população está morrendo e decide agir de forma brutal para salvar a Terra. Ele usa sua visão de calor e oblitera centenas de parademônios de uma única vez. Não o suficiente, o Superman depois vai para o espaço e carrega um super ataque que simplesmente destrói todos os parademônios ao mesmo tempo. Número 10, Kalibak. Na mesma invasão, o Superman enfrenta o Kalibak sem se segurar. Acontece que o Kalibak estava tentando explorar o lado humano do Superman, que não mata. Mas quando o Superman percebe que isso estava o segurando, ele simplesmente não para por nada e mata o Kalibak com um golpe mortal na cabeça. Número 11, Caçador de Marte. A Liga da Justiça descobre que o Batman estava usando o Caçador de Marte como uma espécie de espião. Então, eles decidem ir atrás do Caçador de Marte, que aparece na Batcaverna transformado de Batman. Ele luta contra a Mulher Maravilha e entra dentro da mente dela. A Diana, sem ter outra opção, decide apelar para o Superman usar a sua visão de calor. E é isso que ele faz. O Superman, pela primeira vez,
mata um companheiro de Liga da Justiça ao queimar o Caçador de Marte vivo dentro da Diana. Número 12, Capitão Átomo. O Capitão Átomo era um dos membros da Força de Resistência do Batman. No final do ano 1, ele enfrenta o Superman numa batalha desesperada para impedi-lo. Ele leva a luta até o espaço e, usando todo o seu poder, decide explodir de dentro para tentar matar o Superman. Mas, infelizmente, isso não funciona. E o Superman sobrevive e ele acaba morrendo. Número 13, Arqueiro Verde. O Oliver Queen do universo Injustice morre ao enfrentar um Superman enfraquecido após a luta contra o Capitão Átomo. O Arqueiro tá ali para conseguir uma daquelas super pílulas de força que o Lex Luthor criou, e assim conseguir levá-las até o Batman. Contudo, ele percebe que não vai conseguir sair dali com vida, justamente por causa do Superman. E assim, ele atira uma última flecha para longe da Fortaleza da Solidão com uma dessas pílulas. A flecha chega até o Batman e a missão do Arqueiro está completa. Mas logo depois, ele é morto pelo Superman. E aqui é importante lembrar que o Arqueiro Verde aparece na história do Injustice 2. Mas acontece que esse Arqueiro Verde não é o Arqueiro Verde dessa terra do Injustice. Ele é um outro Arqueiro Verde de uma outra terra. Número 14, Lobo. Na HQ anual do ano 1, o Lobo aparece na Terra. E ele acaba enfrentando a Arlequina, a Canário Negro e o Arqueiro Verde. A luta é bem intensa, mas a Canário acaba arrancando a cabeça do Lobo de uma forma brutal. Mas, assim como Solomon Grundy, o Lobo não pode morrer, já que ele tem um poder de regeneração. Mas mesmo assim, eu tô contando como morte por causa desse fatality maneiro. Número 15, Kyle Rayner. O Lanterna Verde Kyle Rayner aparece no ano 2. Ele está protegendo o seu setor quando entra numa emboscada do Sinestro. E o vilão, mostrando que isso é Injustice mesmo, simplesmente tira o anel do poder do Kyle no meio do espaço. E ele acaba morrendo asfixiado. Número 16, Chip. Esse daqui é o Esquilo Lanterna Verde. Sim, senhores, Injustice teve a audácia de matar um Esquilo Lanterna Verde. Isso aconteceu quando a tropa dos Lanternas foi atrás do Superman. Eles quase conseguem derrotar o Superman, mas na hora H aparece o Sinestro ao lado do Superman. E como sua primeira vítima, ele mata o Lanterna Chip. Número 17, Despero. Esse vilão aparece caindo na Terra e destruindo um prédio. Contudo, ele não fez de propósito. É dito que a tropa dos Lanternas Amarelo o enganou para parecer que ele estava invadindo a Terra. E o Sinestro aparece ali e simplesmente não quer conversar com ele. Usando seu anel do poder, ele faz com que o pescoço do Despero vire completamente, o matando na hora. Número 18, vários Lanternas Amarelos. Uma guerra entre os Lanternas Amarelo e Verde acontece no meio da Terra por causa da aliança do Superman com o Sinestro. A tropa dos Lanternas Verdes vem com uma super força de ataque, e entre eles está Mobo, o planeta Lanterna que usa o seu poder para simplesmente obliterar 13 Lanternas Amarelos de uma só vez. Mas mesmo assim, eu vou contar apenas como uma morte. Número 19, Comissário Gordon. O nosso policial favorito de Gotham tem um câncer de pulmão em Injustice. Sabendo que logo ele irá morrer, ele elabora um plano ousado para invadir o satélite da Liga e conseguir desativar o Cyborg. Ele tem a ajuda do Lex Luthor, que está secretamente traindo o Superman. Usando o poder da pílula da super força, o Gordon consegue vencer o Cyborg, desativando ele temporariamente. Logo depois, ele morre, se despedindo do Batman e da Bárbara Gordon. Número 20, mais Lanternas Amarelos. 2 Lanternas Amarelos são simplesmente destroçados pelo poder do Guardião Lanterna Gauntlet. Ele vence com uma incrível facilidade os dois. E depois no espaço, o Gauntlet mata mais um monte de Lanterna Amarelo, mas o Sinestro consegue sobreviver. Número 21, Lanternas Verdes pelo Superman. No final do ano 2, o Clark vira um Lanterna Amarelo e fica totalmente fora de controle. Nesse único painel aqui, ele matou 3 lanternas com um golpe só.
E nesse outro aqui, a gente vê vários Lanternas mortos pelo Superman. Número 22, John Stewart. Durante a guerra final entre os Lanternas, o John Stewart enfrenta o Sinestro e o mesmo acaba jogando um discurso sobre tentar se aliar para parar essa guerra sem sentido. O John acaba caindo nesse papinho e é apunhalado nas costas pelo Sinestro, literalmente. Logo depois, o Sinestro usa o corpo do John Stewart para enganar novamente o Hal Jordan, que tinha acabado de virar um Lanterna Amarelo, dizendo que isso tudo foi culpa do Guy Gardner. E isso daqui nos leva à próxima morte. Número 23, Guy Gardner. Embora Guy Gardner seja de fato um Lanterna exemplar no universo Injustice, ele não é um ser mega poderoso. Quando Hal Jordan é enganado pensando que foi ele quem matou o John Stewart, o Hal simplesmente arranca o braço do Guy. E sem os poderes do Anel, ele cai de uma altura considerável e acaba morrendo. Número 24 e 25, Gauntlet e Mobo. Os dois Lanternas mais poderosos são derrotados facilmente pelo Superman Lanterna Amarelo, possuído pela raiva. Ele simplesmente arrasta os dois usando sua força pelo espaço e joga eles no sol, onde são mortos. Número 26 e 27, Jason Blood e Bullock. Logo no início do ano 3, a resistência do Batman se protege no esconderijo do John Constantine. Contudo, eles são encontrados pelo Espectro, que chega chegando com tudo. O Jason Blood tenta proteger a casa, mas a mera presença da luz do Espectro destrói completamente o Jason Blood, que é o hospedeiro do Etrigan, e o detetive Harvey Bullock. Número 28, Retalho. O Constantine elabora um plano super complexo para enganar o Superman ao usar uma projeção da Ravena. O Clark cai direitinho e é preso pelo Retalho. E apesar do Superman não conseguir se mover, ele consegue pedir ajuda do Espectro e do Shazam. No final, o Retalho é pego pelo Espectro, que simplesmente o mata fora de tela, chocando até mesmo o Shazam. Número 29, Deadman. Outra vítima do Espectro é o Deadman. Ele ajuda o John Constantine a fugir ao possuir o corpo do Shazam, mas ele é pego pelo Espectro. E aqui tem um pequeno plot twist que é revelado que esse Espectro não é o Espectro de verdade, e sim um impostor. Mesmo assim, esse Espectro é muito poderoso e pega sua espada mágica e mata o Deadman, mesmo ele sendo um fantasma. Mais pra frente é revelado que esse Espectro, na verdade, era o Mr. Mxyzptlk. Número 30, Vingador Fantasma. Desconfiado que o Espectro tá muito estranho, o Vingador Fantasma vai conversar com ele. Mas, novamente, Injustice mostra por que é Injustice. E o Espectro mata o Vingador Fantasma, uma das entidades mais poderosas da DC, com apenas uma espadada no peito. Número 31, Coringa. Peraí, de novo? Sim, essa morte do Coringa aconteceu num sonho do Superman. E como ela é importante, eu vou contar aqui. Nela, o Batman mata o Coringa no lugar do Superman. E isso cria um efeito borboleta nesse sonho, na qual a Terra teve um grande futuro de paz, com o Superman sendo o herói que o mundo precisava. E infelizmente nada disso era real. Mas mesmo assim eu vou contar, né, porque aconteceu na HQ. Número 32, Caçadora. No final do ano 3, durante a Batalha do Regime com a rebelião do Batman, a Caçadora enfrenta a Mulher Maravilha usando aquela super pílula. Mas durante o embate, o laço da verdade se enrola no pescoço da Caçadora e a Diana acidentalmente mata ela, quebrando seu pescoço. Número 33 e 34, Trigon e Mr. Mxyzptlk. Os dois seres, que são praticamente deuses, lutam incessantemente durante várias edições. E isso começa a deteriorar o próprio tecido da realidade dessa Terra. O Senhor Destino elabora um plano para conseguir detê-los, envolvendo o Shazam e a Ravena. E isso acaba funcionando. Uma super luz acaba consumindo os dois seres e eles desaparecem. Tecnicamente, eles não morreram. É até dito que eles não estão mortos, mas que isso daí é o mais próximo que tem deles morrerem no universo. Então eu meio que acabei contabilizando isso aqui. Número 35 e 36,
Doutor Ocultista e Rose. Na HQ anual do ano 3, descobrimos como que o John Constantine capturou a Ravenna para enganar o Superman numa parte da história. E para conseguir fazer isso, ele tem o apoio de dois magos, o Doutor Ocultista e a Rose Psíquico, mas eles acabam morrendo durante a missão ao enfrentar a Ravenna. Número 37 e 38, Mutano e Kid Flash. Na mesma HQ anual, temos uma história que revela o que aconteceu com os Titãs em Injustice. Parte deles estavam em Metrópolis quando a bomba do Coringa explodiu. O Mutano foi protegido pelo Superboy, mas mesmo assim não conseguiu sobreviver. Já o Kid Flash foi atingido em cheio pela explosão e acabou morrendo. Os demais Titãs que sobreviveram tentaram conversar com o Superman, mas acabaram capturados dentro da Zona Fantasma. Número 39, Renee Montoya. A clássica policial de Gotham decide se vingar pela morte da caçadora. Então, ela toma um monte daquelas super pílulas até ter uma overdose. Ela aparece em Washington e desafia o Superman, que acaba aparecendo para lutar com ela. Apesar de ter uma força totalmente fora de série, a Renee Montoya acaba morrendo tendo um ataque de coração por ter tomado tanta pílula. Número 40, Hércules. No ano 4 do Injustice, temos todo um problema envolvendo deuses gregos e o regime do Superman. Os deuses do Olimpo descem à Terra para enfrentar o Superman. E a primeira vítima dele é o Hércules, que é simplesmente obliterado por um golpe do Superman que veio lá do espaço. E a morte dele meio que desencadeia uma guerra entre os heróis e os deuses. Número 41, Desaad. Durante uma luta do Superman contra o Darkseid em Apocalipse, o núcleo do planeta está prestes a explodir. O Desaad implora para o Darkseid impedir que isso aconteça, mas o Darkseid, que estava lutando com o Superman, fica pé da vida que um lacaio dele, como o Desaad, ordenou o Darkseid a fazer uma coisa. E assim, o Darkseid mata o Desaad com sua sanção ômega. Número 42, Artemis. Durante a mega batalha entre deuses e heróis, a esposa dos Zeus, a Hera, está lutando contra a rainha Hipólita. E ela usa uma supervisão de calor nela, mas a Artemis pula na frente e se sacrifica no lugar dela, salvando a rainha, mas morrendo no processo. Número 43, Kilowog. Na HQ do ano 4 anual, o Plastic Man invade uma prisão subaquática onde o Superman mantém todos os heróis presos que sobreviveram. O Plastic Man faz valer a sua experiência de ladrão e se infiltra com sucesso. Ele tenta libertar todos os prisioneiros, dando a eles os anéis de poder dos Lanternas. Isso funciona e a fuga realmente acontece. Mas uma das vítimas é o Kilowog, que é morto assim que ele pega o seu anel de lanterna. Número 44, Parasita. O clássico vilão do Superman aparece durante um ataque a Metrópolis. Só que o Superman do Injustice não tá nem aí com ele e simplesmente o pega e o joga no sol, o matando na hora. Número 45 e 46, Onda de Calor e Mago do Tempo. O Bizarro aparece na saga do Injustice e quer fazer justiça como Superman. Tem uma hora que ele enfrenta uma gangue de vilões, e até que se sai bem, até que um deles o chamam de Superman Fake. Isso acaba irritando o Bizarro e ele usa sua visão de calor para matar instantaneamente os dois. Número 47, Solomon Grundy. Sim, olha ele aí de novo. Ele enfrenta o Bizarro numa luta em Metrópolis, mas o Grundy acaba falhando em matar o Bizarro e deixa ele escapar. O resultado é que o Superman fica pé da vida com isso e simplesmente tira a cabeça do Solomon Grundy sem o menor pudor. Número 48, Jason Bard. Quem? Pois é, esse é um personagem que aparece numa HQ do Injustice ano 5, comandando um grupo de pessoas que veem o Coringa como uma espécie de deus. O Superman, ao descobrir isso, simplesmente vai até o local, manda todo mundo calar a boca e usa sua visão de calor para matar todos instantaneamente. Número 49 e 50, Trickster e Cara Aleatório. O Trickster fica levando o Bizarro de um lado para o outro,
até que eles vão comer um hambúrguer numa lanchonete. Sem querer, o Bizarro acerta o lixo nesse cara aqui, que fica super brabo com ele. Meio que um desentendimento acontece e o Bizarro, como não sabe controlar sua força, usa sua visão de calor para obliterar o cara. E logo depois ele usa sua visão de calor para destruir toda a lanchonete, para justamente não ter nenhuma testemunha. O Trickster sobrevive porque ele é um grande amigo do Bizarro, mas ironicamente ele acaba morrendo por causa do Bizarro ao ser deixado cair do céu sem querer. Número 51, Bizarro. O nosso Superman estranho favorito acaba indo até a Fortaleza da Solidão, onde ele encontra o Doomsday, e eles acabam lutando. Até o Superman verdadeiro aparece no meio da luta, mas infelizmente o Bizarro acaba sendo morto pelo Doomsday ao ter o seu pescoço quebrado. Número 52, Alfred. Aqui é a morte mais chocante do Injustice. Ela aconteceu justamente no dia do aniversário do Alfred. O Superman liberta o criminoso Victor Zsasz para ele tentar descobrir alguma coisa sobre o paradeiro do Batman. O criminoso vai até a Batcaverna e encontra o Alfred. E assim eles acabam lutando. E o Alfred, embora lute muito bem, ele não é páreo para o Victor Zsasz e simplesmente acaba morrendo nesse painel avassalador. Número 53, Tubarão Rei. Quando a Iris é sequestrada por vários vilões do Flash, o velocista vai atrás deles para tentar resgatar a sua amada. O problema é que o Flash está em vias de fato com o Superman, já que ele não aguenta mais o regime e o jeito que eles ficam matando pessoas. Ironicamente, durante o combate contra o Tubarão Rei, o Flash atira uma vassoura e acidentalmente mata o vilão. Como resultado, a Iris fica culpando o Flash pelo que aconteceu, já que ele é igualzinho ao Superman. Número 54, Gavião Negro. O Batman fez um trato com o Gavião Negro para tentar impedir o Superman, mas o Gavião Negro, tomado pelo sentimento de vingança, perde o controle e começa a lutar de forma impiedosa com o Clark. Usando uma arma equipada com kryptonita, ele faz um grande estrago, mas ainda assim insuficiente. O Superman, com 4 grandes socos, derruba o Gavião Negro e o mata. Número 55, Victor Zsasz. O Damian Wayne vai atrás do Victor Zsasz para se vingar da morte do Alfred. Ele invade a prisão onde ele se encontra e tortura o vilão até a sua morte. Número 56, Batwoman. No confronto final do ano 5 envolvendo a Batfamília e o regime do Superman, o Clark tenta impedir o plano do Batman de qualquer jeito. Ele fica desesperado e apela para a visão de calor, e assim acaba matando a Batwoman no processo. Número 57, Gary. Bem, quem é Gary? Ele é um dos capangas da gangue do Coringa que acompanha a Arlequina durante a HQ Injustice Ground Zero. E ele acaba morrendo pelo próprio Coringa com uma facada em um ferimento dele. Nada muito relevante. Número 58, Golden Glider. Essa daqui é uma vilã do Flash que acaba morrendo fora de cena. É dito na história que ela morreu executada pela própria Mulher Maravilha. Número 59, Clarion, o Garoto Bruxo. Essa daqui aconteceu no ano 3, quando o Trigon e o Mr. Mxyzptlk lutavam. O Sinestro, que está acompanhando o Superman, ataca o grupo do Batman e acaba atingindo o Clarion com um raio. E ele imediatamente morre pelo poder do Lanterna Amarelo. Número 60, Detetive Chimp. Essa daqui tecnicamente não é uma morte, mas eu estou contando. Logo depois que acontece a luta com o Trigon, o Senhor Destino diz que precisa sair dali para fazer algumas preparações. E como o Detetive Chimp está sendo mantido pelo Dr. Destino, ele acaba desaparecendo e até se despede da Arlequina. Número 61, Lex Luthor. O nosso carequinha favorito é morto pelo próprio Superman quando ele descobre que foi traído. A verdade é que o Lex estava traindo o Superman há muito tempo. De qualquer jeito, antes de morrer, o Lex tenta uma luta contra o Superman. Mas claro, ele acaba perdendo e tem o seu pescoço quebrado. A sua morte é televisionada para todo mundo e é quando as pessoas percebem que o Superman ele tá meio perturbado. Número 62, Shazam. Essa é bem chocante e talvez uma das mais emblemáticas de toda a série. O Shazam fica totalmente revoltado com a morte do Lex Luthor
e decide confrontá-lo, mas ele acaba sendo morto de uma forma brutal quando o Superman usa sua visão de calor diretamente em seu rosto. Números 63 e 64, Amanda Waller e Rick Flag. Logo no início da HQ do Injustice 2, a Amanda Waller reúne um novo esquadrão suicida, mas ela não esperava que aparecesse um Batman impostor que usasse armas para impedir ela. O Batman Fake atira na Amanda Waller e no Rick Flag, e assim assume o controle do esquadrão suicida. Números 65, 66, 67 e 68, vários membros do esquadrão suicida. O Batman Fake, quando ele assume o controle do esquadrão suicida, logo de cara ele já explode várias bombas que estão na cabeça dos vilões. E os vilões que morrem são o seguinte: a Magpie, o Rei do Relógio, o Mariposa Assassina e o nosso favorito, o Homem das Bolinhas. Os coitados mal sabem o que aconteceu. Número 69, diretor Durpin. Peraí, quem? Esse daqui é o diretor da prisão onde o Batman prendeu o Superman e os outros após os eventos de Injustice 1. E ele é morto pela Thanasia Al Ghul, que ajuda o Damian Wayne a fugir. Número 70, Besouro Azul Ted Kord. Após conversar com o Batman, o aposentado Besouro Azul Ted Kord é capturado pelo esquadrão suicida do Batman Fake, e assim é levado até o Ra's al Ghul. Lá ele vê pela televisão o seu império de empresas ser destruído, matando milhares de pessoas. E depois o Ra's al Ghul deixa que os vilões o matem. Antes de morrer, ele é visitado pelo seu amigo Gladiador Dourado, onde temos uma bela despedida. Número 71, Aço. Em uma cena de flashback, descobrimos que o herói Aço morreu em Metrópolis após a explosão da bomba do Coringa. Número 72, El Diablo. Durante uma batalha no esconderijo de Ra's al Ghul, o Besouro Azul Jaime luta contra o El Diablo e acidentalmente acaba dando um tiro mortal em seu corpo. O vilão acaba não conseguindo mais controlar a energia de seu corpo e acaba explodindo. Número 73, Cara Aleatório Sem Nome e Cidade do Arizona. Ok, essa daqui eu não iria colocar, mas ela é simplesmente brutal demais. Esse cara aqui, que não tem um nome, aparece fazendo um churrasquinho no meio da tarde quando ele vê algo no céu, e de repente ele é esmagado pelo robô Amazo, que então destrói toda a cidade com sua visão de calor. E sim, toda a população da cidade é morta rapidamente pelo Amazo. É uma obliteração total. Número 74, Robin Tim Drake. Após resgatar os jovens titãs da Zona Fantasma, o Robin Tim Drake se reúne com o Batman, mas ele é brutalmente morto na sequência pelo General Zod. Número 75, General Zod. Na edição seguinte, após matar o Tim Drake, o General Zod acaba morrendo também. Ele luta com o Batman Fake com um robô gigante, mas quem decide o seu destino mesmo é o robô Amazo. Ele chega e simplesmente dá um fatality, quebrando seu pescoço de uma forma brutal. Número 76, Gorilas pelo Amazo. Quando acontece uma tomada de poder em Gorilla City, o Ra's al Ghul usa o robô Amazo para obliterar os gorilas sob controle de Grodd. E assim, o Solovar acaba assumindo o controle da cidade. Número 77, Átomo Ray Palmer. Quando a Liga da Justiça tenta enfrentar o Amazo em um de seus ataques, o Batman pede para o Átomo Ray Palmer ficar pequeno e destruir o androide por dentro. Contudo, o Amazo possuía a tecnologia do Brainiac e micro-robôs dentro dele. E assim, o Ray Palmer aparentemente morre dentro do Amazo. Número 78, Professor Ivo. O criador do robô Amazo é morto pela Thanasia Al Ghul. Acontece que o Professor Ivo traiu o Ra's al Ghul e estava tentando sabotar a sua própria criação. Número 79, Amazo. A Supergirl destrói o androide após a sabotagem do Professor Ivo. Ela oblitera o robô usando sua visão de calor e sopro gelado.
não sobra nada dele. Número 80, Homem-Animal. Após ajudar na sabotagem do Professor Ivo, o Homem-Animal acaba sendo morto na fuga da base do Ra's al Ghul. Ele é segurado pela Era Venenosa e atingido na cabeça pelo Pistoleiro. Número 81, Ace, o cachorro do Batman. Essa daqui é a morte mais absurda do Injustice. A Thanasia al Ghul vai até a mansão Wayne para pressionar o Batman e acaba apontando a arma pro Alfred e pro cachorro do Bruce, que acaba morrendo fora de tela. Número 82, Lanterna Tomar-Re. Esse daqui é o Lanterna Verde Tomar-Re. Ele morre pelo gato Lanterna Vermelho Deathstar, com uma arranhada de pescoço. É bem rápido, mas é bem legal. Número 83, Lanterna Agor. Os Lanternas Vermelhos invadem o planeta Harry e atacam vários Lanternas Verdes. Um confronto generalizado acontece e esse Lanterna Vermelho, chamado de Hagor, acaba morrendo por uma rajada de um Lanterna Verde. Número 84, Lanternas Verdes Obliterados. Em um dado momento da HQ do Injustice 2, o Starro vira um Lanterna Vermelho e consegue controlar um dos guardiões dos Lanternas. E esse guardião simplesmente oblitera vários Lanternas. Número 85, Sinestro. Nessa mesma batalha, o Sinestro é libertado para poder enfrentar os Lanternas Vermelhos. E ele volta a ser um Lanterna Verde e se sai muito bem, enfrentando bravamente os adversários. Mas quando ele encontra sua filha possuída pelo Starro, ele tenta ajudá-la e até remove a estrela do Starro, mas não antes de sofrer um golpe mortal por ela. Número 86, Lanterna Vermelho Vion. Durante a batalha, o Lanterna Vermelho Vion é morto de forma brutal pelas máquinas do Brainiac, que tinham acabado de chegar no campo de batalha. Número 87, Gladiador Dourado. Contra o Starro Lanterna Vermelho, o Besouro Azul Jaime decide fazer um grande sacrifício ao se livrar do Escaravelho no meio do espaço. Isso era necessário para poder derrotar o Starro, mas o Jaime não tinha como sobreviver. Então, o Gladiador Dourado aparece para socorrer o seu amigo e entrega a sua máscara de respiração, salvando a vida do Jaime, mas morrendo em seu lugar. Temos, antes de sua morte, uma despedida bem legal do Besouro Azul Ted Kord, aparecendo para dizer adeus, tal qual acontece quando ele morre no Injustice 2. É meio confuso, parece que não faz sentido, mas é viagem no tempo. Não é para fazer sentido e funciona bem legal na HQ. Número 88, Tolifar. O Tolifar é morto pelo Grodd pouco antes de sua invasão a Gorilla City. Número 89, Morcego Humano. Durante o ataque final a Gorilla City, o Grodd consegue o controle das bombas do Esquadrão Suicida e a primeira vítima que ele faz é o Morcego Humano. Número 90, Solovar. Na mesma batalha, o Pistoleiro é ordenado a matar o Solovar com um tiro pelo Gorilla Grodd, que prontamente acaba obedecendo. Número 91, Ra's al Ghul. Depois que o Gorilla Grodd tomou conta da sua cidade, ele faz de Ra's al Ghul o seu prisioneiro até ele decidir o que fazer. É então que o vilão do Batman é ordenado a ir até a Sala do Trono e ficar de joelhos bem na frente da mão do Grodd. E ele simplesmente fecha sua mão de uma forma brutal, matando o vilão do Batman. Número 92, Victor Zsasz. É isso mesmo, Victor Zsasz de novo. No jogo Injustice 2, temos um retcon em como que o Victor Zsasz morreu pelo Damian Wayne. Isso aconteceu no Asilo Arkham, durante um flashback, e ele acaba matando o vilão na frente do Batman. Número 93, Gorilla Grodd. O Aquaman enfrenta o Gorilla Grodd e acaba vencendo ele. Durante a história do Injustice 2, o Aquaman enfrenta o Gorilla Grodd e acaba vencendo. O Rei de Atlântida não mostra piedade e usa o seu tridente para acabar com o vilão de uma vez por todas. Número 94, Senhor Destino. Uma das mortes do jogo Injustice 2 acontece quando o Superman destrói o elmo do Senhor Destino. Até aí tudo bem, mas ele acaba ficando vulnerável e é morto pelo Brainiac. Número 95, Brainiac. No final do Injustice 2, quando você escolhe o lado do Superman, o azulão diz que o Brainiac está morto. Então, se deduz que foi ele quem o matou. E agora vamos falar de algumas mortes que aconteceram na HQ Ano Zero do Injustice. Número 96, Johnny Trovão. Membro clássico da Sociedade da Justiça,
ele morre durante um confronto na Segunda Guerra Mundial, durante um flashback. Número 97, André Chavard. Esse é um vilão que ajudou o Coringa a encontrar um amuleto super poderoso que lhe concede poderes de Deus. Contudo, quando ele vê que o Coringa consegue tal poder, ele tenta impedir o palhaço do crime, mas sem sucesso. O Coringa acaba o matando jogando para fora do submarino onde ele estava. Número 98, Sandman. O Coringa, usando seus novos poderes, assume o controle do corpo do Lanterna Verde Alan Scott, e assim ele invade a base da Sociedade da Justiça. Ele é surpreendido pelo Sandman, que fica fazendo perguntas suspeitas. E assim, o Coringa não tem outra escolha senão matar o Sandman num beco escuro usando o corpo do Alan Scott. Número 99, Flash J. Garrick. O Coringa consegue controlar mentalmente o Flash J. Garrick, e assim, ele vai direto tentar matar o Pantera Ted Grant. Mas o Flash Barry Allen aparece na hora certa e o impede. Então, o Coringa foge com J. Garrick em alta velocidade e colide de propósito numa parede. E isso resulta na morte do velocista clássico. Número 100, Gary. Pois é, esse é outro Gary que é um capanga do Coringa e também morre nas mãos do Coringa. Aqui ele se veste como a Arlequina depois que a Arlequina foge do Coringa. E o palhaço do crime, frustrado por não conseguir matar nenhum super-herói, decide despejar toda a sua raiva no pobre Gary, obrigando ele a se atirar no meio das ruas com carros passando. E agora vamos para a última sequência de mortes da HQ Injustice vs Mestres do Universo. Essa é uma HQ crossover do universo Injustice com o He-Man, e portanto, obviamente, não é canone. Mas mesmo assim, pro vídeo eu vou acabar contabilizando as mortes envolvendo os personagens da DC. Número 101, Batman Damian Wayne. Como nesse universo o Batman Bruce Wayne ficou sendo controlado pelo Superman, o Damian Wayne assumiu o manto do Batman. Ele, junto com o He-Man, executam um plano para salvar o Bruce do controle do Super. Mas durante a invasão, o Damian é surpreendido pela Mulher Maravilha, que o mata usando o laço da verdade. Número 102, Darkseid. Nessa HQ, o Darkseid é um monstro que consegue quase que poderes ilimitados. Ele luta contra o esqueleto e ganha. Contudo, quando chega a hora de enfrentar o Superman, ele não tem chance. E o Superman do Injustice acaba com ele. O resultado é que o Superman pega os poderes do Darkseid. Número 103, Superman. Após conseguir a espada do He-Man, o Superman sente que pode alterar a linha do tempo e refazer todo o universo Injustice. Nesse momento, o He-Man tenta detê-lo, mas os seus poderes são insignificantes. Por sorte, o Mago Shazam oferece os seus poderes ao Príncipe Adam. E assim, ele grita Shazam para virar o He-Man Shazam. E usando seus novos poderes, o He-Man usa toda a sua força para derrotar o Superman, o matando no processo. Mas tá aqui todas as mortes que eu encontrei do universo Injustice. Eu passei HQ por HQ, vendo painel por painel, vi toda a história dos dois jogos. Então, por favor, deixa o bate-like e o bate-comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. Muito, muito obrigado. E esse foi o vídeo com todas as mortes do universo Injustice. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.